Isso nunca vai acabar. No Brasil, na imprensa e na torcida, sempre vai ter alguém querendo 11 titulares e tal. Isso é uma bobagem, ainda mais o elenco que o Flamengo tem. Você pega o banco, o Vinha de novo ficou fora do banco, né? Nesse jogo. O Flamengo tinha no banco, além do goleiro Matheus Cunha, o Flamengo tinha, por exemplo, o Emerson Royal, tinha o Carrascal, tinha o Pedro, tinha o Luiz Araújo, tinha o Cebolinha, tinha o Alacian, tinha o Danilo, enfim, tinha Ayrton Lucas, vários jogadores que seriam titulares de vários clubes do futebol brasileiro e sul-americano. Evidentemente, se você tem um elenco tão farto, você vai fazer variações em função de uma série de questões, não só opções para aquele jogo, mas gestão de elenco, né? Vai ter momentos que ele vai ter que pensar, cara, eu tenho que botar fulano para jogar, né? Eu tenho que encaixar em alguns jogos, senão desmotiva os caras não estão jogando. Ele vai ter que ter esse cuidado. Isso é um ponto muito desafiador para ele, como um técnico jovem. Não dá para ele deixar, por exemplo, na minha visão, Vinha fora todo jogo. Cara, o cara vai deixar todo jogo fora. É quando precisar. Agora vem, cara, então reveza o banco, né? Um jogo ele, um jogo Ayrton Lucas, um outro jogo ele segura um pouco o Alexandre e põe o Ayrton para jogar, o Vinha fica no banco. Ele tem que gerar esses caras, ele tem que dar motivação. Você tem um elenco farto, você tem que, sabe, em algum momento o jogador sentir que ele tem uma chance de entrar em campo. Nem relacionado você vai ficando encostado. E aí isso pode gerar um certo desânimo. E você vai precisar do cara a qualquer momento, porque alguém vai ser suspenso, alguém vai se machucar. Enfim, eu acho que isso é bem importante. É bem importante. E agora, com menos uma competição, é mais importante ainda que ele faça isso com competência. Por exemplo, o jogo de segunda-feira, o jogo contra o Vitória, né, já é um jogo diferente. Bem diferente do que foram os jogos contra o Inter. O que ele vai preparar? Qual vai ser a formação? Como é que ele vai trabalhar isso? E pensar muito também no banco, para que todos possam estar motivados e com a expectativa de ter uma oportunidade de jogar. Porque o jogador quer ter a oportunidade de jogar. Ninguém quer ficar sentado no banco ali. É o seu chinelinho. O chinelinho quer ir no banco, quer ficar. Quem não é chinelinho, o cara quer jogar, o cara quer ter uma chance, quer mostrar serviço, quer participar. E eu acho que isso vai ser bem desafiador para ele a partir de agora. E teve também o Michael, que também já não está sendo relacionado nos últimos jogos, está recuperado, está treinando, e o Juninho, né? São os três que não vêm sendo relacionados. E a tendência ainda é aumentar, né, André? Porque daqui a pouco o Pulgar volta também, então é menos uma vaga que se tem no banco, né? Eu acho que o Mauro tocou num ponto que é importante, né? É a questão de você não desmotivar certos jogadores, até porque você pode precisar deles, né? E o Vinha, eu acho o nível do Vinha, por exemplo, maior do que o do Ayrton Lucas, mas também concordo com o Felipe que o Ayrton vem jogando bem desde o Mundial, né? Mas é saber dosar, né, André? Saber também trabalhar com o elenco, né? Tem que revezar, né? E outra coisa, né? Porra, qual foi a última atuação desequilibrante de um lateral esquerdo no Flamengo? Foi do Vinha contra o Bragantino, quando ele entra no segundo tempo. Então, assim, isso aí pra mim, eu discordo muito, eu acho sem nenhum sentido. Pra mim, Vinha seria até titular, se ele tá bem, a não ser que chegasse, até agora, quando se pergunta ao Felipe sobre isso, ele não fala ele fala da lesão séria, etc, mas ele não diz que o Vinha tem algum problema, que ele sente alguma coisa, que ele tem alguma questão, não, ele diz que é uma opção dele, né, é uma escolha que ele faz. E aí eu discordo muito dessa escolha. Deixar ainda fora do banco, pra mim, é absurdo. Pra mim, o Vinha tinha que estar em campo. Mas beleza, Alexandre e tal, né? Tudo bem. Mas nem no banco, e nunca, nem podia ser um jogo é um, outro jogo é o outro, né? Então, isso aí é gestão. E eu pelo menos, não faria assim, né? A minha opinião, eu também não tô lá para saber, né, como é que a coisa funciona. Né, tem a questão também, o Ayrton Lucas também é um cara muito que se abate muito fácil, né? Já mostrou isso, me lembro da fase na época do São Paulo. Galera, vamos lá. A bola rola nesse sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Barcelona. Flamengo é o mandante, porque pela regra com a Conmebol e a UEFA, o mandante é sempre o campeão da Libertadores Sub-20. E é por isso que o jogo será no Maracanã, porque por regra o campeão da Libertadores Sub-20 escolhe o local que vai atuar. E como aconteceu na temporada passada, o Flamengo, diante do Olympiacos, escolheu o Maracanã, porque foi campeão da Libertadores. Foi campeão. Esse ano
foi campeão da Libertadores novamente, escolheu o Maracanã, obviamente, só que agora pega o Barcelona. E a última parcial que eu obtive foi de 35.473 ingressos vendidos até a noite de ontem. A carga total era de 39.153. Conforme vai aumentando a procura pelos ingressos, vai aumentando também a carga, para vocês entenderem. E o recorde dessa edição é de 40.579 pagantes, que foi em 2022, Peñarol e Benfica na ocasião. E tem chance sim dessa edição, no caso desse ano de 2025, bater esse recorde. Depende muito da procura ainda nesse sábado, se terá procura, porque aí vai aumentando a carga e obviamente se tiver, se bater aí esse número, a gente vai registrar um recorde nessa competição. Então vamos ver, torcer para os rubro-negros comparecerem em massa. Eu particularmente estarei presente, um jogo interessantíssimo de assistir. Flamengo tem condições sim de vencer, mas será um jogo muito difícil. E por falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador. Vamos fazer a conta aqui. Ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, o que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes. É de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora o último jogo. E é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim é o time mais regular. E na Libertadores a gente sabe que o Flamengo tem condições sim de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time, mas dá para o Flamengo superar, e o Vélez. Eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver. Mas antes de falar da semifinal, a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir. E Flamengo e Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona, questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente, porque assim, Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. Eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view.
Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo, Alexandre Matos é o atual diretor lá, o Vojvoda é o treinador contratado recentemente, Kleber Xavier foi demitido. Então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em Vitor Hugo, mas até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, nenhuma proposta realizada. Valeu, galera, tamo junto, abraço, fui! Fala, nação rubro-negra. Hoje trago para vocês uma notícia que está repercutindo bastante nos bastidores do futebol e que envolve diretamente um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Mengão, o zagueiro Léo Pereira, que vem vivendo uma fase sólida e cada vez mais se consolidando como peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo, o que naturalmente desperta olhares de fora. E dessa vez não foram apenas sondagens tímidas, mas sim contatos concretos de 3 clubes europeus de peso. Estamos falando de Sevilha e Valencia, da Espanha, e também do Porto, de Portugal. Todos esses clubes se aproximaram dos representantes do jogador nos últimos dias para entender melhor as condições de uma possível transferência já nesta janela, buscando informações sobre valores, salários e até a possibilidade de negociação imediata. Mas a postura da diretoria rubro-negra foi clara desde o primeiro momento. A resposta do clube aos interessados foi categórica: Léo Pereira não está à venda neste momento, e qualquer conversa sobre saída só poderia acontecer se algum clube se dispusesse a pagar integralmente a multa rescisória, estipulada em 60 milhões de euros, algo em torno de 380 milhões de reais, um valor considerado altíssimo e fora da realidade para o cenário atual do mercado europeu, principalmente para times que estão de olho em reforços para a zaga. Diante disso, Sevilha, Porto e Valencia acabaram esbarrando na postura firme da diretoria rubro-negra, que sequer se sentou à mesa para negociar, deixando claro que a prioridade é manter o elenco forte e competitivo até o fim da temporada. Mesmo assim, o Flamengo não fechou completamente as portas, já que a diretoria deixou o canal de comunicação aberto para futuras conversas, sinalizando que, na próxima janela de transferências, pode ouvir propostas, desde que os valores sejam considerados vantajosos para o clube e compatíveis com a importância do jogador dentro do elenco. Portanto, nação, a situação é a seguinte: Léo Pereira segue como jogador do Flamengo, blindado de propostas neste momento e com status de intocável dentro do elenco. Sevilha, Porto e Valencia até tentaram avançar, mas ouviram um sonoro não da diretoria rubro-negra, que deixou bem claro que a prioridade agora é buscar títulos e não negociar titulares, o que reforça ainda mais a ideia de que o Flamengo quer se manter competitivo, mostrando força diante do mercado e valorizando seus atletas. O futuro pode reservar novas conversas quando a próxima janela abrir, mas por enquanto, o camisa 4 continua firme no Mengão, sendo peça essencial na busca por mais conquistas.